Oi, gente, tudo bem? Tô aqui com um chazinho. Hoje o formato do vídeo vai ser bem bate-papo, assim, porque eu, eu tenho essa questão de quando algo fica muito forte e muito, muito gritante dentro de mim. Eu tenho esse desejo de compartilhar com as pessoas e eu fiz isso hoje pela manhã. Tô até meio descabelada, sem batom, sem nada, aparecendo aqui para ser bem transparente mesmo. E é um outro ritmo. Se você me acompanha aqui no YouTube, talvez você estranhe um pouquinho esse formato do vídeo ou esse tipo de conteúdo, porque talvez não esteja tão familiarizado, como eu faço isso muito mais pelo Instagram do que por aqui. Mas hoje pela manhã eu estava estudando algumas coisas, mexendo com alguns documentos, resolvendo algumas coisas da casa, na minha rotina de mãe, na minha rotina de dona de casa hoje, e preparando o almoço para o meu filho, que daqui a pouco vai chegar da escola. Aqui em Portugal, eles têm, às vezes, alguns dias que estudam o dia todo integral, então ele faz uma pausa, vem aqui almoçar e volta. Então, por conta disso, eu parei o que eu estava fazendo já para adiantar o almoço para ele. E enquanto eu estava fazendo isso, eu estava conversando com uma outra pessoa, assim, por acaso, por mensagem, e Deus falou muito comigo através dessa mensagem que eu estava trocando com essa pessoa sobre nós respeitarmos o processo do outro. Muito se fala de, tipo, temos que respeitar o processo, o nosso tempo, para as coisas acontecerem na nossa vida. Ok, isso eu também quero falar neste vídeo. Mas sobre o processo do outro, sobre o tempo do outro. As sementes, quando nós lançamos sementes para plantar, seja qual árvore for, ela não é num estalar de dedos. A gente lança semente, a gente planta a semente na terra e a árvore cresce imediatamente. E nós vivemos em um mundo onde vivemos na questão do imediatismo. Tudo que a gente faz, tudo que a gente busca fazer é para uma realização imediata. Mas na vida não é assim, né? E na vida natural, inclusive, se você olhar uma plantação, não é assim que acontece. Se você olhar a gestação, não é assim que acontece. É uma sementinha que cresce e no tempo certo gera o fruto, né? Gera o resultado que a gente espera. E por que seria diferente em outras áreas da nossa vida? Como eu gosto de falar também para os imigrantes, aqueles que estão mudando de país para tentar uma nova vida, ou para aqueles que estão tomando decisões de mudança de carreira, para aqueles que neste momento estão passando por algum processo de mudança. E eu gosto de pegar nessa parte e falar sobre o emocional, porque o emocional, a nossa vida, a saúde mental e emocional, ela vai determinar o resultado. Ela vai trazer um bom resultado daquilo que nós estamos buscando ou não, ou ela pode comprometer todo o processo. Então esse vídeo também é para falar com você, mas para falar sobre aqueles que estão junto com você, ao teu redor. Respeite o processo do outro. Respeite que para cada um existe um tempo, o Cronos. O que é isso? O Cronos, o tempo que nós estamos acostumados, o calendário, o dia, a hora, o minuto, mas também existe um tempo Kairos, o tempo de Deus. É aquele momento em que a chave muda, é aquele momento que de repente a coisa acontece, que na verdade não tem nada de repente, certo? Para você se formar no seu curso superior, na sua faculdade, na sua universidade, no seu politécnico, como a gente fala aqui em Portugal, existiu um processo.
você precisou se matricular, fazer a sua candidatura, você precisou se qualificar para passar na sua prova, se você está no Brasil ou se você está em outro país, você precisou aplicar para esses países, você precisou injetar força, energia, estudo, enfim, você fez a sua parte, mas você não se formou no momento da sua candidatura. Esse momento da formação já estava reservado para você. Esse é o Kairos, esse é o tempo que foi reservado para você. Mas depende do seu esforço, do que você injeta de esforço, de dedicação, de fé para viver a realização final, para viver aquilo que é o resultado final. Para o imigrante, essa questão de respeitar o processo, o tempo para cada um é muito sério. Por quê? O imigrante, ele muitas vezes ele se baseia em vídeos que a gente vê pela internet, em conteúdos quando a gente está nesse processo de mudança, nesse processo de transição. E aí a gente às vezes acha que é um formato para todo mundo e não é. Para cada um existe um processo, para cada um existe um tempo para as coisas acontecerem. Alguns vão migrar na adolescência e vão migrar para estudar fora, outros vão migrar na vida adulta para buscar uma oportunidade melhor de trabalho, experiências, depende muito da busca. Alguns vão migrar para buscar segurança, porque não tem mais segurança no seu país, outros vão migrar por outras razões, por outros motivos, por qualidade de vida, para viver uma vida mais simples, abrem mão de viver uma vida de luxo, ou de viver uma vida correndo atrás de coisas, de realizações, de profissão, e vão viver em um lugar mais afastado, em um lugar para recomeçar e buscar raízes. Eu conheço histórias de pessoas que mudaram para Portugal porque os seus avós ou os seus pais eram daqui, e essas pessoas agora, no momento de maturidade, acreditam que querem resgatar, sabe, essa essência da sua descendência, e aí vieram para Portugal e estão vivendo super bem, estão vivendo com um sentimento de algo emocional que buscaram e encontraram aqui. Então a gente não tem como colocar numa caixinha que funciona para todo mundo da mesma forma. Não tem como. Para cada um existe de uma maneira. Hoje é o dia de você lançar as suas sementes, seja qual for a área da sua vida. Se você me segue porque o meu conteúdo é geralmente sobre Portugal, você talvez esteja estranhando esse tipo de conteúdo. Mas o legal é isso, o legal é que esse vídeo te encontrou nesse momento e não foi por acaso. Esse vídeo chegou até você neste momento para dizer que esta é a hora de você tirar os teus sonhos do papel, esta é a hora de você se arriscar, de você se jogar, de você traçar um projeto, um planejamento com muita responsabilidade, seja qual a decisão que você está aí para tomar. Às vezes é trocar de trabalho, às vezes é só se movimentar para sair de um trabalho e ir para outro. Às vezes é abrir mão de algo que está te fazendo mal, desconectar de algo que está te fazendo mal. Às vezes é só mudar a sua alimentação. Às vezes é só inserir uma rotina nova de exercício na sua vida. Este é o momento que Deus preparou para você se encontrar naquilo que você quer realizar na sua vida e te falta forças e te falta coragem. Entenda que a mudança ela não é imediata. Algumas ações elas precisam ser tomadas para que a mudança efetiva aconteça. É claro que para mudança de país existem atitudes que a gente precisa tomar para que isso se viabilize. Por exemplo, se você vai mudar de país, você precisa tirar o seu passaporte, você precisa ir atrás do seu visto, você precisa providenciar a estrutura, fazer o planejamento financeiro. Mudar de trabalho, você vai precisar enviar currículos, você vai precisar se posicionar. Essas são as tuas
sementes. A semente, ela não vai gerar o fruto na hora que você semear, mas esse fruto tem uma estação certa para ele surgir, para ele brotar. Então, tenha certeza que as sementes que estão nas tuas mãos hoje devem ser semeadas. Se há esse sonho no seu coração, se há o desejo no seu coração de realizar isso, realizar algo, comece a pensar em quais são os recursos necessários. E eu não digo recursos assim financeiros necessariamente, mas quais são as ações necessárias, às vezes mudança da mente, às vezes mudança do seu próprio coração, da sua emoção. Às vezes fazer uma terapia, uma mudança que essa situação que você quer viver requer de você no seu hoje. Respeite estes processos e respeite os processos das pessoas que estão com você, porque às vezes algumas pessoas não estão na mesma estação que a sua. Algumas pessoas estão vivendo uma outra estação. Por exemplo, eu tenho amigas que elas têm filhinhos pequenos, filhinhos de colo, e é muito mais natural que elas se conectem com pessoas que tenham filhos pequenos de colo. Por quê? Porque elas estão na mesma estação, elas estão repartindo das mesmas experiências. Os meus filhos já são adolescentes, é natural que eu busque referencial em quem passou já por esta fase e que possa me aconselhar sobre isso e que possa me inspirar sobre isso. É natural que as conexões elas estejam muito ligadas à estação que você está vivendo. É muito bom quando a gente consegue entender a estação do outro e respeitar essa estação. Acredite que as suas sementes não vão se perder. Existem estudos científicos que mostram que plantas, flores, em estufas, quando são expostas a palavras bonitas, a palavras amáveis, a uma boa música, uma música clássica, elas se reproduzem, elas florescem muito melhor do que aquelas que estavam expostas ao frio, à chuva, à falta de cuidado, à falta de amor, à falta de atenção. Não é diferente na nossa vida. Tudo aquilo que são sementes precisam ser enxertadas com amor, precisam ser observadas com cuidado, com carinho. E precisam ser respeitado o tempo do crescimento, do desenvolvimento e da floração e do fruto. Eu estou trazendo esse exemplo porque isso gritou muito forte dentro de mim hoje. Se você foi chamado neste momento, nesta hora, para o tempo de servir a sua casa, de ser mãe, de ser esposa, de ser filha, de ser amiga, conselheira, de ser presente de alguma forma, diferentemente do que você estava acostumado a fazer, pare e pense qual o propósito disso e respeite essa estação. Às vezes no mundo que nós estamos vivendo é difícil a gente conseguir desacelerar quando nós vemos que está todo mundo acelerado, correndo atrás, conquistando coisas. Mas às vezes aquele não é o seu momento de conquista, não é o seu momento de colheita, é o seu momento de lançar as sementes. E celebre quando o outro estiver no momento da colheita dele, porque ele semeou. Respeite a história daquela árvore, respeite a história daquela plantação, respeite a história daquela pessoa. Existe uma história, existe tempo certo para todas as coisas. Respeite os processos envolvidos neste tempo.
não só os processos particulares, os seus próprios processos a serem vencidos, mas o processo também do outro. Às vezes o outro não está no momento de sorrir e você está sorrindo. Respeite o tempo de choro, o tempo de luto, o tempo de não frutificação do outro. Há momentos em que as árvores estão secas, é tempo de inverno. Algumas árvores específicas florescem no inverno, outras secam. Respeite que a primavera não chegou para todo mundo. Respeite as estações. Eu espero que este vídeo tenha valia para você nesse momento. Eu espero que este vídeo te encontre e que ele fale ao teu coração. Eu espero que as tuas sementes, elas frutifiquem na hora certa, no tempo certo, na estação própria, e que estes frutos sejam tão bons que você possa desfrutar deles com prazer e alegria. Tenha certeza que nenhuma das suas sementes se perderá. Mas cuidado, há algo também que precisa ser alertado. Se você está semeando sementes de laranja, você vai colher laranjas. O que são as suas sementes? Quais são as tuas palavras? Porque palavras também são sementes. Que no teu processo de mudança, que no teu processo de recomeços, que no teu processo de mudança de mindset, que no teu processo de transição, que no teu processo de restauração, que em todo este processo que está te fazendo sair do teu lugar de conforto e se mover a um outro lugar, que essas sementes novas sejam semeadas em uma terra boa, em uma terra fértil, que haja a chuva para regar esta terra. Às vezes nós regamos com lágrimas, mas que haja sim um tempo de alegria na colheita. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, deixe seus comentários. Eu vou adorar participar com você nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!